Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de estudos e reflexões a respeito da doutrina espírita. Hoje nós vamos tratar de um tema também interessante, como sempre, que é uma pergunta que nos foi feita pela internet e nós vamos tentar responder dentro das nossas limitações. Lembrando que esse estudo não é um julgamento definitivo, o objetivo não é atacar, o objetivo não é defender, o objetivo não é provar a existência nem a não existência de espíritos, e sim fazer um estudo a respeito dos postulados, das leis, dos conceitos espíritas. Então, vamos aplicar o conhecimento que nós temos da doutrina espírita nas informações trazidas por via mediúnica. E a pergunta é: Emmanuel é um espírito superior? É o que vamos tentar responder. Então, vamos, sem mais delongas, ao nosso estudo. Primeiramente, antes de mais nada, precisamos aqui explicar algumas questões básicas de raciocínio lógico, porque se estamos falando da escala espírita, aqueles que não estudaram a escala espírita, estudem do Livro dos Espíritos a partir da pergunta 100 até a pergunta 113 e depois o seu complemento, mas é necessário que leia pelo menos umas 5 vezes detidamente essas perguntas, da 100 a 113, para a gente poder começar a conversar. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é em relação ao raciocínio lógico. Então, existe a condição necessária e condição suficiente. Então, quais são as condições necessárias e condições suficientes para que possamos admitir um espírito como um espírito superior? Então, primeiramente, quando falamos de espírito superior, vamos à escala espírita. Aqui é apenas um resumo, tá? Mas antes de entrar na escala espírita, vamos desdobrar um pouquinho essa questão do condição necessária e condição suficiente. Então vamos lá. Na lógica, os termos necessidade e suficiência são usados para descrever uma condicional material ou uma relação de implicação entre proposições. Por exemplo, na condicional, se P, logo Q, disse que é necessário, porque P não pode ser verdade se Q não for. Semelhantemente, dizemos que P é suficiente para Q, porque P ser verdade sempre implica que também Q o é. Mas P não ser verdade não significa que Q não é. A asserção de uma proposição é uma condição tanto necessária como suficiente. De outra, significa que aquela é verdadeira se e somente se esta também o for. Isto é, ou ambas são verdadeiras ou ambas são falsas. Então, para a gente ficar mais claro essa questão de condição necessária e condição suficiente, vamos usar alguns exemplos mais fáceis. Uma pessoa nasceu no Rio de Janeiro, necessariamente ela nasceu no Brasil, ok? Uma pessoa nascer no Brasil não é suficiente para que você possa dizer que ela nasceu no Rio de Janeiro. Quem nasce no Brasil pode nascer em qualquer lugar do Brasil. Quem nasce no Rio de Janeiro necessariamente nasceu no Brasil. Quem não nasceu no Brasil, impossível ter nascido no Rio de Janeiro. Então é a condição necessária, mas não suficiente. Então, nascer no Brasil é uma condição necessária para ser carioca, mas não é uma condição suficiente. Okay? Para ser carioca tem que nascer no Brasil e no Rio de Janeiro. E assim podemos também tratar em relação a essa questão de espírito superior ou não. Um espírito de terceira ordem pode ter
alguma característica dos bons. Um exemplo, um espírito de terceira ordem consegue fazer coisas boas, mas ele faz sempre coisas boas? Não. Um espírito bom nunca faz coisas más. Essa é a diferença. Então, fazer coisa boa é uma condição necessária, mas não é suficiente. Um bom espírito não precisa ter todas as características dos bons, mas não pode ter nenhuma característica dos de terceira ordem. Porque se ele tiver alguma característica dos de terceira ordem, ele não é de segunda ordem, então ele não é um bom espírito. Então, fazer coisas boas, dar bons conselhos, escrever coisas boas é uma condição necessária para ser um bom espírito, mas não é suficiente. Um espírito superior precisa necessariamente ter todas as características dos espíritos benévolos, dos espíritos de sabedoria e dos espíritos de ciência ao mesmo tempo. Então, ter ciência é uma condição necessária, mas não suficiente. Ter sabedoria é uma condição necessária, mas não suficiente. Ter a bondade é uma condição necessária, mas não suficiente. Então, para reunir todos os elementos para ser um espírito superior, demanda muitas e muitas e muitas qualidades. Então vamos à escala espírita. A escala espírita, como nós já falamos em 3 ou 4 vídeos, ela tem, Kardec, ele trabalha entre espíritos inferiores e elevados, que é apenas uma divisão binária, onde estão os bons para cima como os elevados e superiores. E os para baixo são os imperfeitos ou inferiores. Também Kardec tem a classificação em ordens, terceira ordem, segunda ordem e primeira ordem. A segunda ordem e primeira ordem são bons espíritos. Os de terceira ordem são os espíritos inferiores. Também tem a divisão entre classes. Então tem a 9ª classe, os impuros, 8ª classe, levianos, 7ª classe, pseudo-sábios, 6ª classe, neutros, 5ª classe, benévolos, 4ª classe de ciência, 3ª classe de sabedoria e 2ª ordem, os superiores, e acima deles somente os espíritos puros. Então, antes de mais nada, um espírito superior está perto da perfeição intelectual e moral. Olha o nível de exigência. Então vamos aqui entender o que é um espírito superior, segundo a definição espírita. Então vamos lá. 2ª classe, espíritos superiores. Esses em si reúnem. Então, olha, eles têm todas essas características. Que eles reúnem? A ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam, exala sempre a benevolência, claro, porque eles têm a bondade. Uma linguagem invariavelmente digna, elevada, muitas vezes sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que de boa fé a verdade e cuja a alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles que só a curiosidade impele ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso e então nos oferecer o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então aqui a gente já tem um panorama interessante das condições necessárias para ser um espírito superior. Então, para ser um espírito superior, necessariamente precisa ter todos esses caracteres. Um único caractere é necessário, mas não é suficiente. Ele precisa ter todos os caracteres. Então, voltando aqui à escala espírita, tem lá. Eles precisam ter as qualidades boas
dos espíritos benévolos, precisa ter um conhecimento da ciência que os cientistas têm. E quando falamos da ciência, não é só a ciência da Terra, é uma ciência muito além da ciência da Terra. Esses espíritos de ciência, eles também têm a bondade, ok? Eles já têm a bondade junto com a ciência, então junta o de baixo com o de cima. Os de sabedoria são os espíritos que têm conhecimento sobre as pessoas muito grande. Junto com isso tem a bondade. A bondade é uma condição necessária. E os superiores têm as três características juntas, somadas. Então é um nível muito alto de exigência. Então vamos lá. Tentar responder essa pergunta. Não é uma resposta definitiva. É apenas um exercício intelectual. Entendam bem. Então vamos lá. O que sabemos sobre Emmanuel? Do ponto de vista das encarnações, tudo o que sabemos sobre ele, ele mesmo é que nos disse. Então isso é um problema, porque o que sabemos dele, ele nos disse. Então a gente não tem um parâmetro em relação à história da humanidade para poder comparar o que é dito, quais consequências da vida em relação a ele. Só temos o ponto de vista dele para poder analisar, que já é um problema. Mas temos pelo menos os seus ensinos. Os seus ensinos nos ajudam também a compor isso. Quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso, e então nos oferecem o tipo de perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, de cara, um espírito superior, ele encara raramente na Terra, por exceção encarnam na Terra, né? Segundo a própria informação dos seguidores do Espírito Emmanuel e de Chico Xavier, eles relatam que foi catalogado, ou lhes foram reveladas muitas encarnações de Emmanuel. Vamos lá. No século IX a.C., no século II a.C., no século I a.C., no século II depois de Cristo, no século III, no século V, no século VI, no século XVI, no século XVII, no século XVIII, no século XIX. Isso não é por exceção, isso é ordinariamente. Então, de cara, usando a lógica, a condição necessária é encarnar por exceção. Um espírito que tem aí 10 encarnações num período aí, período curto, não é exceção. Então, de cara, a gente já pode dizer que não é um espírito superior, isso é, não é um espírito de segunda classe. Mas ele pode ser um espírito no sentido binário. Então nós vamos também calcular é ótimo, né? Nós vamos refletir sobre essas questões, baseada nas informações. Então vamos lá. Uma característica interessante do Emmanuel é que ele é um excelente moralista. Moralista aqui no sentido verdadeiro da palavra, aquele que ensina a moral. Moral é a regra do bem proceder. De modo geral, e podemos afirmar de forma sem errar, 100% das suas mensagens, ela tem um cunho moral elevado, isso é, busca a boa moral. Então, isso a gente não pode negar, ele é um excelente moralista, até mesmo por causa das suas reencarnações como padre, tão relacionado à religião. Então ele tem essa questão da moral muito forte. Não necessariamente a moral que ele ensina está sempre 100% de acordo com a moral espírita. Mas não entendi. A moral é a regra do bem proceder. Agora, para alcançar esse bem, existem infinitas formas, por isso que existem infinitas morais. A moral espírita é uma forma, um caminho. Não necessariamente, sempre que ele ensina, está 100% alinhada com a moral espírita. Então, vamos aqui esse quadro para entender. A moral autônoma é a moral, como diz o Espírito de Verdade, o caminho reto e largo que conduz ao Pai. É aquela moral que te ensina que você tem que aprender entendendo o que é o certo e errado,
ser o juiz das suas próprias ações e ser o governante dos seus passos. A moral heterônoma, ela sempre faz também com o objetivo do progresso, mas com buscas na recompensa e não simplesmente no fazer porque é certo. E sim, muitas vezes fazer porque vai alcançar um mundo melhor, porque o alto vai te ajudar, porque várias coisas vão acontecer boas na sua vida. Então a pessoa faz, mas não porque ela quer fazer, ela faz porque mandaram fazer, faz que é bom. Então é a moral heterônoma. Muitas vezes a moral ensinada pelo Emmanuel, ela é muito mais heterônoma do que autônoma. Algumas vezes a moral é autônoma também, né? Então a gente aqui não está querendo excluir, mesmo porque a maioria dos seus ensinos são bons e recomendáveis, ok? Então vamos lá. O próprio Emmanuel não se considera um espírito superior. Isso já é um ponto positivo, é uma característica. Então vamos lá no Consolador. Além do mais, ainda não nos encontramos no plano evolutivo sem que possamos trazer ao vosso círculo de aprendizados as últimas equações nesse ou naquele setor de investigação e de análise. E por essa razão que somente poderemos cooperar convosco sem a presunção da palavra derradeira. Então ele reconhece que não é um espírito superior. Isso é um ponto positivo. Agora, vamos lá. Emmanuel domina a ciência? Se a gente observar as encarnações listadas e reveladas pelo próprio Emmanuel ou pelo Chico Xavier, em nenhuma delas ele foi um cientista. Isso impede que ele domine a ciência? Não. Ele poderia, ou na erraticidade, ou no intervalo entre uma ou outra encarnação, encarnar em um mundo e desenvolver o conhecimento da ciência. Isso não é impossível. Mas, de modo geral, ele tem uma tendência de falar sobre questões fora da moralidade, que do ponto de vista da moralidade ele domina muito bem. Ele tem uma tendência a usar uma linguagem, vamos dizer assim, um tanto quanto esotérica. Porque a sua fala, do ponto de vista das questões científicas, não são unívocas. Ou como dizem os jovens, não é aquela questão que os espíritos da codificação fazem, um papo reto, diretamente ao assunto. Então ele usa de subterfúgio que qualquer ser humano, sendo cientista ou não, pode usar. Um exemplo: Jorge, o que você acha das células-tronco? As células-tronco é um grande projeto da biologia, na qual vai ajudar a humanidade, mas não deixamos de entender que só com Jesus podemos alcançar o bem do Cristo. Jorge, o que você acha a respeito da física quântica? A física quântica é um grande progresso da humanidade, mas não devemos esquecer que Jesus é o guia e modelo da humanidade, e sem o conhecimento da moral espírita, o mundo... Você fala e não fala. Então, de modo geral, sempre tem esse tom, vamos dizer assim, que os orientais usavam muita metáfora, muita frase de efeito, mas não fala exatamente direto sobre o assunto. Então, para mim, isso não é dominar a ciência. Aquele que domina a ciência, ele fala o que sabe ou o que não sabe. Ok? Então, quando ele se coloca a responder sobre perguntas científicas, principalmente no livro Consolador e em outros livros, mas não fala diretamente, apenas começa uma frase e depois volta, porque o amor, porque a prática do bem, porque o progresso, a ciência intelectual, mas precisamos desenvolver um moral. Isso qualquer um pode fazer. Um pouquinho de técnica, um pouquinho de ensaio, qualquer um pode fazer. Então vamos pegar alguns exemplos para ficar mais claro. Então vamos lá, no 10, questão 10 lá do Consolador. Onde é a fonte de energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando suas forças? Aí vem a resposta. O Sol é a fonte vital para todos os núcleos da vida
planetária. Todos os seres, como todos os centros em que se processam as forças embrionárias da vida, recebem a renovação constante de suas energias através das chuvas incessantes de átomos que a sede do sistema envia à família de mundos equilibrados na sua atração dentro do infinito. Então, onde a fonte da energia para a matéria, de vez que a radioatividade opera incessantemente trabalhando as suas forças. Então a pergunta é meio estranha e a resposta também não responde nada. Na 11. Como devemos compreender a assertiva dos químicos que nada se cria, nada se perde? Os químicos não usam essa expressão. Isso aí é mais uma expressão popular, né? A expressão correta não é essa, mas tudo bem. Resposta de Emmanuel. Em verdade, o espírito humano não cria a vida, atributo de Deus, fonte da criação infinita e incessante. Contudo, se o homem não pode criar o fluido da vida, nada se perde na obra de Deus em torno dele, porque todas as substâncias se transformam na evolução para o mais alto. Então é uma pergunta em relação à questão aí termodinâmica, vamos dizer assim, dos sistemas fechados, e ele faz uma resposta, tal, que Deus na criação incessante, contudo, evolução para o mais alto. Então isso para mim também não é dominar a ciência. Se fosse um cientista que conhecesse a química, ele ia falar exatamente sobre o sistema e até corrigiria a expressão ali que está no popular, né, que é do Lavoisier e do Proust, mas ela foi levada para o popular, né? Na 14. Como compreender a afirmativa dos astrônomos relativa à morte térmica do planeta? Que seria a morte térmica do planeta? O Sol morreria, e aí, sem essa fonte de energia, nós congelaríamos aqui, né? Vem a resposta. É certo que o organismo material se transformará um dia, revestindo novas formas. A energia do Sol, como as forças telúricas do orbe terrestre, serão esgotadas aqui para surgir noutra parte. Até aí, os espíritos já falaram isso, não precisava nem dessa pergunta. Alguns astrônomos calculam a morte térmica do planeta para daqui a 1 milhão de anos aproximadamente. Já se disse, porém, que a vida é o eterno presente e o nosso primeiro dever não é o de contar o tempo demarcado em bases inseguras. A duração das obras conhecidamente sagrada para as edificações definitivas do espírito, as quais são incessantes a todas as transformações da matéria face do infinito. Então, novamente, olha, sei que os cientistas calculam 1 milhão de anos. Claro que hoje já se tem uma noção de que essa morte térmica vai levar no mínimo 4 bilhões e meio de anos. Então aqui ele pegou aqui uma informação que os cientistas da época falavam. Se fosse um espírito superior, como está lá no livro dos espíritos, ou como está lá na Gênesis, ele vai dizer, olha, esses cálculos são quiméricos, são questões que, né, não vale a pena você datar. Ele pega aqui um dado da ciência material e já está totalmente ultrapassado. Mas apesar dele não responder, ele começa com porque do alto, o amor, o bem, não sei o que, do espírito. Para quem não conhece, dá a impressão de que ele sabe. Mas para quem conhece, não respondeu nada. Então, como nós já tratamos desse assunto, né, vamos seguir. Então, do ponto de ele domina a ciência? Não domina a ciência. Se fosse um espírito superior, falaria sobre
o assunto com propriedade. Nem que seja para dizer, olha, essas coisas é dada ao homem conhecer. Os homens é que vão descobrir. É um trabalho do homem calcular sobre isso. Não é possível. E sim, não simplesmente porque o amor, o espírito do bem, na transformação. Então, né? Vamos lá. Outra característica dos espíritos superiores. Então, primeiro, domina a ciência? Não. Em relação, encarnam por exceção? Não. Agora, outra informação que está lá naqueles caracteres gerais. Sua superioridade os torna mais aptos do que outros a darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Aqui já é um tema um pouquinho mais avançado. Primeiramente, como está no Livro dos Espíritos, como está no Livro dos Médiuns e em toda a revista espírita, os espíritos superiores não se contradizem. Isso é importante. Os espíritos superiores não se contradizem. Então, não existe B e menos B, ou B e não B, usando a lógica. Uma coisa não pode ser B e não B ao mesmo tempo, ok? Então, se é um espírito superior, ele tem a condição necessária de dar noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo. Então vamos lá. No livro Emmanuel, ele fala sobre o santuário da memória. Ele vem falando sobre o perispírito. Preste atenção. O corpo espiritual não retém somente a prerrogativa de construir a fonte da misteriosa força plástica da vida, a qual opera a oxidação orgânica. O corpo espiritual, o perispírito, é também a sede das faculdades. Presta atenção. O perispírito é a sede das faculdades. O que é a faculdade? Faculdade é um atributo. Quais são os atributos do espírito? Pensamento. Como é que o perispírito é a sede do pensamento? O perispírito é matéria. Matéria não pensa. Como nós já usamos aqui em relação ao espiritismo, o espírito é uma energia pensante. Assistam esse vídeo. Lá nós mostramos que a matéria não pensa. O Kardec fala, a matéria não pensa. Os espíritos falam, a matéria não pensa. Então, matéria não tem faculdades. Matérias podem ter propriedades. Faculdades não. Ok? Faculdade é aquilo que é facultativo. O que é intrínseco, né? Então ele diz, é a sede das faculdades, é a sede dos sentimentos. Como que o perispírito pode ser a sede dos sentimentos? O sentimento é do espírito. É a sede da inteligência. Ora, como é que a matéria é inteligente? A inteligência é um atributo do espírito e não do perispírito. E, sobretudo, o santuário da memória. Então aqui nós vemos... Esse é um dos livros mais antigos do Emmanuel, logo após a sua desencarnação, que ele desencarnou no início do século XX. Então, muito provavelmente ainda estava sob o jugo das influências da matéria. Isso acontece, isso é comum, né? Quem puder depois dar uma olhada lá nas dissertações de Lamennais, Kardec faz um comentário do mesmo sentido. Olha, Lamennais é um espírito avançado, elevado, mas ainda está sob a influência da matéria. Isso influencia no pensamento dos espíritos. Então, aqui ele não tem uma noção exata das coisas espirituais, porque carece de um conhecimento básico doutrinário muito grande, porque confundiu o efeito pela causa. Isso é uma característica de espírito de terceira ordem. Confundir o efeito pela causa, tomar o efeito pela causa. Os espíritos superiores, eles já dominam muito mais a matéria e sabem quais são os efeitos das coisas materiais e quais são os efeitos das coisas espirituais, ok? Então, tem uma noção exata do mundo incorpóreo? Também não. O negócio está ficando complicado, né? Vamos ver aqui. Pode-se conhecer o tempo e a duração dos mundos, por exemplo, da Terra? Olha aqui uma pergunta que Kardec faz aos espíritos superiores. Olha a forma que o Kardec pergunta e olha a resposta.
Nada posso te dizer a esse respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será aquele que pretenda sabê-lo, ou conhecer que o número dura o século de sua formação. Prestaram atenção? Exatamente como diz um jovem, papo reto, não sabemos, e bem louco seria aquele que dissesse saber. Um espírito de alta envergadura está dizendo, olha, tudo relacionado às questões primárias só Deus sabe, não adianta. Então, por quê? Porque ele sabe que ele não sabe, e existem aqueles que acham que sabe e vão falar, mas não fala no jeito. Porque ele podia muito bem, realmente, o homem um dia progredirá ao ponto de conhecer, porque sabemos que o bem e só pelo amor com Jesus alcançaremos. Ele, olha, nada pode se dizer a respeito, não sei. Papo reto, direto. Os espíritos superiores são econômicos ao falar, não sei. E bem louco será aquele que achar que sabe. Ponto. Vamos lá. O espírito domina a sabedoria. O que é um espírito de sabedoria? É um espírito que domina a arte e o conhecimento das relações humanas. Mas as relações humanas 100% calcado na lei de justiça, de amor e de caridade. Então, um espírito de sabedoria é um espírito muito, mas muito evoluído, que ele conhece as pessoas no olhar. Ele domina. Para mim, um exemplo de espírito de sabedoria seria um Lao Tse, um espírito que trata das coisas do mundo com uma propriedade absurda. Então, é um espírito nesse nível. Vamos ver então agora nas relações da lei de justiça, de amor e de caridade, como Emmanuel trata esses assuntos. Então vamos lá. Agora aqui vamos tratar das relações do Emmanuel com o Chico Xavier, né? Isso aqui está na biografia lá do Marcelo Souto Maior. É apenas uma biografia, assim como esse estudo é apenas um estudo de uma reflexão a respeito dos postulados da doutrina espírita, ok? A gente não está querendo dizer que tudo que está no livro é verdade, nem que é mentira. Mas se for verdade, como a doutrina espírita trabalharia essa informação? É só nesse sentido, tá? É um exercício intelectual, apenas para o conhecimento daqueles que desejam se debruçar sobre os estudos espíritas. Então vamos lá. Um dia, diante de uma mulher quase de joelho aos seus pés, ele apelou: "Não me elogie assim, é desconcertante, não passo de um verme no mundo." No mesmo instante, ouviu a voz de Emmanuel: "Não insulte o verme. Ele funciona ativo na transmutação dos detritos da terra, com extrema fidelidade ao papel de humilde e valioso servidor da natureza. Ainda nos falta muito para sermos fiéis a Deus em nossa missão." Aqui ele trata em relação a essa questão do verme. Seria uma agressão se ele pelo menos não se colocasse também. Se ele apenas vos falta, seria mais grave. Mas como ele diz, ainda nos falta, ele já está colocando, olha, não somos tão úteis assim. Mesmo assim, não deixa de ser um pouco agressivo. Porque, entendendo a lei de justiça, nós somos melhores do que o verme, sim. Já estamos num processo intelecto-moral capaz de dizer, do ponto de vista intelectual e moral, somos superiores ao verme, sim. Talvez não sejamos tão úteis como o verme, porque como temos o livre-arbítrio, às vezes a gente é útil, às vezes não. O verme, por obrar sempre por instinto, vai ser sempre útil. Mas tudo bem. Outra passagem. Emmanuel perdeu a paciência de vez. A gente deixa isso aí na conta do autor, tá? A gente não posso dizer que ele perdeu a paciência do ponto de vista literal, porque isso aí pode ser apenas uma narrativa. Ele diz: "Eu me admiro muito, porque antes dela você tinha lá dentro, naquela casa de saúde, 300 irmãs e nunca vi você chorar por nenhuma.
A dor de Chico não é maior do que a dor de Almeida, do que de Pires, do que de Soares, de que toda a família que tem um doente. Se você quer mesmo seguir a doutrina que professa, em vez de chorar por sua cunhada, tome o seu lugar ao lado da criança que está doente, precisando de calor humano, substitua vossa irmã e exerça assim a fraternidade. Chico engoliu o choro, enxugou o rosto e abraçou o sobrinho. Então aqui a gente entra numa questão muito importante, que é a questão de justiça. Depois a gente vai estudar mais para frente. Os bons espíritos, os anjos da guarda, nunca obrigam ninguém a fazer nada. Eles apenas inspiram, e não nesse sentido, vai e faça assim. Não. Porque se alguém diz para você fazer assim, você perde o mérito da sua escolha. Ah, mas ele poderia negar. Sim, mas só o fato do espírito aparecer e dizer você tem que fazer assim já tira 95% do mérito. E os espíritos superiores jamais fazem isso. Eles apenas inspiram, porque eles sabem que é o exercício da sua vontade em fazer o bem é que vai fazer com que a gente progrida. Se fizer porque o outro mandou, ele perde o efeito. Nós vamos ver isso mais para frente. Então aqui já é um indício, mesmo, como eu disse no início, é uma moral, porque é uma regra do bem proceder. O Chico vai fazer uma coisa boa, mas vai fazer não porque o Chico parou e pensou, não, eu estou orando aqui sofrendo pelo meu cunhado, mas todo mundo é meu irmão. Não, o objetivo dele era ajudar os parentes. Mas o espírito apareceu e falou, não, você não tem que ajudar seu parente, tem que ajudar os outros. Então ele se viu obrigado a fazer. Isso é uma questão heterônoma. Ele não fez porque ele escolheu, ele fez porque alguém disse para ele fazer. Isso está fora da moral espírita. É nesse sentido que eu falei, que às vezes ele é um excelente moralista, isso é coisa boa, mas não necessariamente está dentro da moral espírita. Emmanuel era implacável. Outra frase do autor. Isso aí a gente não entra nessa questão. Numa noite, ou melhor, já 1h, Chico voltava exausto de mais uma sessão no Centro Luiz Gonzaga, quando abriu a porta e deu de cara com uma cena nada agradável. 2 gatos tinham sofrido indigestão. A sala parecia um chiqueiro. Um mau cheiro estava insuportável. Chico sacudiu os ombros, diria a uma das irmãs que fizesse a limpeza na manhã seguinte. Quando estava no caminho do quarto, escutou a voz do guia. Você, que vem de uma reunião espírita, está fugindo da obrigação? Está exigindo que uma pobre menina cansada de trabalhar nas panelas e no tanque, para que não lhe falte a comida nem roupa lavada, limpe esta sujeira? Vai, pega o pano, vai trazer água, sabão e vamos lavar. Então aqui é quase que um assédio, né? Porque, olha, você não... Que história é essa? Você vai lá agora, vai pegar e vai fazer. Isso não é tarefa de anjo da guarda. O anjo da guarda, no máximo, vai inspirá-lo. Olha, não seria justo você refletir sobre a obrigação que você está impondo na sua irmã? Você pode escolher fazer ou não. Se você fizer, você progride. Se você não fizer, você não progride. E não vai lá e faz. Isso é uma atitude, isso eu posso classificar sem medo de errar, de assédio moral. Uma pessoa está dentro da sua casa, que trabalhou durante o dia, foi para o centro, trabalhou, chegou em casa, quer descansar. Isso aí, mas ele é mais ou menos preguiçoso, isso é um problema dele. Ele vai ter que resolver a preguiça dele. E não é o Emmanuel que vai resolver a preguiça dele, porque todos nós que resolvemos os nossos problemas. Os espíritos apenas podem nos mostrar o caminho. Continua ele. Isso também é uma questão de assédio. Devo trabalhar na recepção de mensagens de livro até o fim da minha vida atual? Sim, não temos outra alternativa. O autor dos 100 livros insistiu. E se eu não quiser? Presta atenção, olha o livre-arbítrio, a livre consciência, a lei de liberdade.
E se eu não quiser? A doutrina espírita ensina que somos portadores do livre-arbítrio para decidir sobre os nossos próprios caminhos. Emmanuel sorriu e deu o veredito. Presta atenção, Chico Xavier usou a própria doutrina espírita como argumento. Olha, se eu não quiser fazer mais, já fiz 150 livros, se eu não quiser fazer mais, olha que ele diz: a instrução que me refiro é semelhante a um decreto de desapropriação quando lançado por autoridade na terra. Isso nunca li em nenhum livro espírita sobre isso. Se você recusar o serviço, aqui me reportam, os orientadores desta obra de nos dedicarmos ao cristianismo redivivo terão autoridade bastante para retirar do seu atual corpo físico. Isto não existe. Isso é um assédio moral grave. Porque quantos espíritos estão encarnados e pelo seu livre-arbítrio não faz aquilo que se propôs no mundo espiritual? Eles vão desencarnar? Então vai desencarnar 90% do planeta. A liberdade é absoluta a todos. Mas e se ele não fizer? Se ele não fizer, ele não cresce. O que vai acontecer? Ele vai ter que reencarnar e aprender com os seus erros, e aí ele vai fazer o que ele não fez. Não é o espírito que o obriga. Isso é uma ameaça. Ok? Para algumas pessoas, a ideia é boa, lembrando, a ideia é boa, ele está fazendo isso para o bem do Chico, mas não é a moral espírita, isso é outra moral, é a moral jesuíta, onde os fins justificam o meio, isso é, o objetivo é bom, ameaçar é bom, então eu vou ameaçar porque assim ele faz o certo. Não é ação de anjo da guarda. Isso é contrário à lei do anjo da guarda. Contrário, posso falar com certeza, é contrário à lei do anjo da guarda. Vamos lá. Livro dos Espíritos, pergunta 498, sobre por que os espíritos deixam o anjo da guarda deixa seu protegido ser influenciado pelos maus. Kardec pergunta: será porque não pode lutar contra os espíritos maléficos que um espírito protetor deixa que seu protegido se transvie na vida? Não é porque não possa, mas porque não quer. Mas por que ele não quer? Ele não quer o bem? E não quer porque das provas sai seu protegido mais instruído. Preste atenção, isso é muito importante. Mas porque não quer, e não quer porque das provas sai o seu protegido mais instruído e perfeito. Assiste-o sempre com seus conselhos, dando por meio dos bons pensamentos que lhe inspira, porém quase nunca são atendidos. A fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem são exclusivamente que empresta força aos maus espíritos, cujo poder todo advém do fato de não lhe opordes resistência. Então não é que o espírito está impedido, ele sabe que se ele fracassar, ele vai aprender com seus erros. Então ele tem que aprender com seus erros. Ele tem que entender isso. Vamos lá. Pergunta 501. Presta atenção nesta pergunta que ela define a moral autônoma do Espiritismo. Por que é oculta a ação dos espíritos sobre a nossa existência? E por que, quando nos protegem, não o fazem de modo ostensivo? Presta atenção. Se fosse contar sempre com a ação deles, não obrarias por vós mesmo. É aquilo que eu estava falando. Se o espírito, toda vez que ele vai agir uma ação mal, o espírito aparece, não, faz assim, não, ele não fez. Lembra lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando a mãe começa a distribuir e a criança pede, deixa eu dar também. Ela fala assim, não, para que você vai dar? Você não fez nada, isso é apenas um ato mecânico, você não está fazendo a caridade. Então, a moral espírita é bem específica. O progresso é fruto do próprio trabalho individual e não porque alguém te obrigou. Então, se ele não faz porque ele fez, ele não fez.
Então, se o espírito aparece e obriga ele a fazer alguma coisa, ele não fez pela sua vontade. A sua vontade era dormir. A vontade dele era dormir. A vontade dele era não escrever mais livros. A vontade dele era tocar o piano. Se o espírito aparece e obriga ele a fazer alguma coisa, ele faz. Mas não fez por sua vontade. Ele foi oprimido a fazer. Então, não houve progresso real. Vamos entender, né? Ensaio teórico sobre os móveis, o móvel das ações humanas. Revista Espírita também. Então vamos seguir. E o vosso espírito, olha lá, não progrediria. Se não obra por si mesmo, o espírito não progride. Para que este possa adiantar-se, precisa de experiência, adquirindo-a frequentemente à sua custa, isto é, não fazendo e sofrendo as consequências. A palavra é expiar, sofrendo as consequências do não fazer. Ele vai aprender a fazer porque ele não fez e se deu mal. Ele aprende. O espírito, o bom espírito, o anjo guardião só pode inspirar. O caminho é esse. Eu quero outro, tá bom. Ele vai lá e depois volta. Adquirindo-a frequentemente às suas custas. É necessário que exercite suas forças. Ele precisa se esforçar a querer. Se ele chegasse lá, parasse e pensasse, o anjo da guarda diz, olha, a sua irmã também trabalhou o dia inteiro. Você não poderia ajudá-la? Aí ele para e pensa, realmente. Ela também trabalhou igual a mim. E não é justo que fique sujo, vou limpar. Aí ele fez pelas suas forças e não porque o outro mandou. Se o outro mandou, ele fez, mas ele não progrediu, ok? Foi um ato mecânico. Sem o que seria como criança a quem não consentem que ande sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira que não vos tolha o livre-arbítrio. Não pode toler o livre-arbítrio. Não é vai lá e faz. Não, volta e faz. Não, isso não é ação do anjo da guarda. Pode ser um espírito familiar. Pode ser um espírito protetor no sentido que protege. Mas não é o seu anjo da guarda. Não é. Porquanto, se não tivesses responsabilidade, não avançarias na senda do que há de vos conduzir a Deus. Não havendo quem o ampara, o homem se confia nas suas próprias forças. Isso é por isso que é oculta a ação. Porque senão ele fica pensando, caramba, alguém está ali, vou perguntar ao meu anjo da guarda, ajuda ou não ajuda? Ajuda. Aí ele sei que ir agora, suba ou não suba? Eu vou perguntar ao meu anjo da guarda. Ele não está progredindo. Ele não está progredindo. Se é para fazer assim, não precisa da encarnação. Vai para o mundo espiritual, que lá você entra em contato com os espíritos o tempo todo. Né? Sobre ele, entretanto, vela o seu guia, que de tempos em tempos lhe brada advertindo do perigo. Então ele te diz, olha, mas você é que tem que decidir, gente. Né? Vamos lá. 507, Livro dos Espíritos. Pertencem todos os espíritos protetores à classe dos espíritos elevados? Lembra lá da escala binária. Podem contar-se entre os da classe média. Um pai, por exemplo, pode se tornar um protetor de seu filho? Pode, mas a proteção pressupõe um grau de elevação, um poder ou uma virtude a mais concedido por Deus. O pai que protege seu filho também pode ser assistido por um espírito mais elevado. Então, o Emmanuel pode proteger o Chico, mas na medida das suas faculdades. E pelo que o próprio Chico Xavier relata, ele não é o anjo da guarda do Chico Xavier, ele é um protetor, um espírito familiar. Isso não há problema. Exemplo, Chico Xavier tinha outros espíritos familiares, como André Luiz. Chico Xavier era muito mais evoluído que o André Luiz. E o André Luiz é um espírito protetor do Chico Xavier. É afinidades, são ligados por afinidades, ok? 513, Livro dos Espíritos. Os espíritos que conosco simpatizam atuam em cumprimento de uma missão, não raro desempenham a missão temporária. Porém, as mais da vez são apenas atraídas pela identidade de pensamentos, de sentimentos, assim para o bem quanto para o mal. Então, os próprios relatos das encarnações,
eles se conhecem há muitas encarnações. Então ele tem ainda essa ideia de tratá-lo como um filho, mas ainda não como um anjo da guarda, e sim como um espírito familiar, ok? Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo das pessoas que nos cercam. Examine cada uma das diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se houvesse escutado. Livro dos Espíritos. Para terminar, uma outra questão mostrando exatamente que o Emmanuel não agia como anjo da guarda, e sim como um espírito familiar do Chico, temos essa passagem aqui. Um dia, Chico, esbaforido em direção à fazenda Modelo, quando foi chamado por uma vizinha. Desde a véspera, ela tentava falar com o representante do Dr. Bezerra de Menezes. O moço tinha assumido o compromisso de ajudá-la naquela manhã. Atrasado para o serviço, ele seguiu em frente e se limitou a dizer: estou com pressa, na hora do almoço passo aqui. Deu 5 passos e ouviu a voz de Emmanuel. 5 minutos vão prejudicá-lo? Quer dizer, ele estava indo. O que o arbítrio do Chico Xavier decidiu? Olha, na volta eu ajudo, vou seguir. Essa foi a escolha dele. Então Emmanuel apareceu para influenciar o seu livre-arbítrio e disse: Chico voltou, tirou as dúvidas da mulher sobre um remédio receitado pelo Dr. Bezerra e foi embora. A vizinha ficou feliz da vida. Obrigada, Chico, que Deus lhe pague, vai com Deus. O rapaz despediu-se e, 100 metros adiante, seguiu outro conselho de Emmanuel. Olhou para trás e viu que saía dos lábios da moça em sua direção. Enxergou uma massa branca de fluidos luminosos aproximando-se e entrando no corpo dele. Então, geralmente as pessoas se pegam na ação do bem, que foi uma ação boa, ok? Não foi caridade, foi uma ação boa, ok? O objetivo ali, a intenção do Chico era seguir. Ele voltou porque foi obrigado, o Espírito o obrigou. Então, claro que a ação teve um fim bom, mas o próprio Chico não teve a oportunidade de escolher ali. Se não foi ele que escolheu, ele não teve o mérito. É isso que o Espiritismo ensina, ok? Então, depois de todas essas reflexões, onde a gente poderia situar então Emmanuel? Ele não é um espírito superior, nem de sabedoria, nem de ciência. Onde poderíamos situá-lo? Eu situo ali naquela região ali, branca ali. Para mim ele está ali entre os benévolos e os de terceira ordem, está no limite. Ah, Jorge, mas isso não é rebaixá-lo? Não. Um espírito benévolo na Terra é uma coisa absurdamente alta, um espírito muito evoluído. É que a gente tem a tendência a chamar tudo de superior, mas um espírito benévolo, ele, se a gente pegar aí dos 125 livros, a grande esmagadora maioria é livros sobre moral. Então ele tem o objetivo no bem, tem o pensamento no bem, só que ainda não está tão desenvolvido para agir no bem 100% alinhado com os espíritos superiores, que são os codificadores. Mas ele busca o bem, ele quer o bem do Chico e ele influenciou positivamente muito na vida do Chico. Mas eu não vejo tão mais evoluído que o Chico Xavier, por essas circunstâncias, ok? Então, na minha opinião, o Emmanuel não é um espírito superior, nem de sabedoria. Para mim, ele está no limite entre a segunda e a terceira ordem, que já é muita coisa, ok? Ah, Jorge, então a gente deve abandonar os seus ensinos, porque as pessoas são maniqueístas, são extremistas. Ora, por que mesmo se ele fosse um espírito de terceira ordem, por que ele não pode dar boas mensagens? A gente não vai no centro espírita ouvir palestra de espírito de terceira ordem e não tiramos grandes proveitos? Por que ele não pode dar? Claro que pode. A gente tem que aprender a ler os livros dele, todos eles, os 125 livros, tirar as coisas boas e aplicar na nossa vida.
Isso não é questão de excluir ou não de excluir, gente. Vamos aprender a pensar, a usar a razão. Fé inabalável só é aquela que pode confrontar a razão em todas as épocas da humanidade. Então, quem usa a doutrina espírita como pedra de toque tem a sua fé inabalável, ok? Então, ele não é um espírito superior, mas tem muitas coisas boas, que cada um que queira estudar as suas obras, que estude. Eu aconselho que, ao lado desses estudos, também use como contraponto os ensinos da doutrina espírita. Foi o que nós fizemos aqui. Muito obrigado. Paz.